Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? A gente vai fazer essa aula de redação. O seu Gil corrigiu as redações que vocês fizeram para mim sobre as doenças globais. Quando do início da pandemia de coronavírus, nem era chamado de pandemia ainda, estava lá na China e tal, a gente pediu esse tema, discutiu, debateu e vocês produziram para mim um texto. Os textos estão bons, vocês são bons meninos. Dá gosto de corrigir. São raros os meninos que veem algum problema ainda na redação, na dissertação. Tão bons os textos. Eu peguei um aqui com uma nota acima de 900 e vou fazer na leitura desse texto símbolo para vocês verem como foi bem feitinho, como tem uma introdução bacana, com uma tese bacana. Pena que era um tempo diferente, né? O texto fala de uma epidemia que talvez chegasse no Brasil e tal. Então vocês têm que levar em consideração isso. Hoje a gente está em quarentena e assustado, né, com o que está acontecendo no Brasil. E o texto, à época, a gente tinha a impressão de que o Brasil estava bem preparado e tal para enfrentar o vírus, etc. As coisas não se mostraram bem assim, mas o papel aceita tudo e a época era o que se podia escrever. Dá uma olhadinha. Então o tema é: o Brasil está preparado para as doenças globais? E aí veio a resposta nessa dissertação de um aluno que eu não vou dizer quem é. Dá vontade de contar, né? Porque o texto é bom, tão bom. Pois eu conto em classe. O embate entre o Brasil e as epidemias. O Brasil já enfrentou diversas epidemias que causaram grande prejuízo ao governo e à população, seja em números de vidas perdidas, seja no colapso econômico. No início de 2020, essa angústia é revivida devido ao surgimento do coronavírus em Wuhan, na China. Por conta disso, as autoridades brasileiras tomaram diversas medidas sanitárias, as quais preparam o sistema de saúde e a sociedade para que saibam lidar com a doença caso ela afete o país. Tudo isso mostra que o Brasil está preparado para enfrentar as doenças globais. Essa é a tese. Aí vem o desenvolvimento. A primeira epidemia a arrolar o território brasileiro foi causada pela varíola, que foi trazida pelos portugueses em 1563 e acarretou a morte principalmente de indígenas. Com o passar dos anos, ocorreu o alastramento de doenças como a tuberculose, a febre amarela, a gripe espanhola e, mais recentemente, as crises respiratórias agudas com a SARS e a MERS. Essas patologias afetaram milhares de cidadãos e mostraram ao governo o quão perigosa elas são, fazendo com que as autoridades fiquem sempre em alerta e, a qualquer sinal de perigo, tomem medidas rápidas para que se evite o contágio e o pânico generalizado. E olha que bacana, que aqui ela fez no segundo parágrafo a redação fez o argumento histórico, né? Muito bem feitinho, muito bem pesquisado. E agora veja o que vai acontecer com o argumento de autoridade que a gente sempre usou do Capistrano de Abreu. Contradizendo Capistrano de Abreu, que diz que a história do Brasil dá a ideia de uma casa edificada na areia, o país está se preparando e se adaptando cada vez mais para enfrentar doenças altamente contagiosas. Isso pode ser exemplificado pelo comportamento das autoridades frente ao coronavírus. Assim, aí chega na conclusão. Assim, a nação decretou estado de emergência de saúde pública para que todos os hospitais tenham tempo suficiente para reservarem UTIs e providenciarem os materiais necessários para enfrentarem esta patologia
caso ela chegue até o território. Além disso, o governo trará os brasileiros que estão em Wuhan de volta e os colocará em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Para isso, foi preciso aprovar às pressas uma lei que legalizou a quarentena no Brasil. Enfim, a nação já enfrentou diversas epidemias e, com isso, aprendeu a lidar melhor com as situações de emergência. Era o que tinha para a época, né, pequenos? A impressão que dava é de que a gente estava muito bem preparado e de que talvez nem chegasse aqui no Brasil. A preocupação era resgatar aqueles brasileiros que estavam lá em Wuhan, na China e tal. Então a redação está dentro do que foi conversado à época. Hoje, obviamente, a situação é muito diferente. Nós temos visto um país nem tão bem preparado assim e precisando de tempo para essa preparação. Está faltando leitos de UTI, está faltando material para os médicos e enfermeiros e a gente vê um despreparo da governança, né? Uma desordem que vem do executivo, que é o presidente, um pensamento diferente do que vem do Ministério da Saúde, do próprio governo, do próprio executivo, e o pensamento difere totalmente do executivo dos estados, né? Os governadores e dos próprios municípios, os prefeitos. Então, o legislativo também pensa de uma maneira, o judiciário de uma maneira. Então, nós temos o legislativo e o judiciário querendo isolamento social, etc., e o executivo máximo, né, do caso do presidente, achando que é desnecessário, que é uma doença facilmente coibida e tal. Mas a redação está perfeita, está dentro das normas, do padrão do que a gente necessita. Uma introdução em que tem uma tese forte, muito boa, e no desenvolvimento um argumento histórico muito detalhado, muito bom, um argumento de autoridade que foi usado às avessas, muito bacaninha, que se usou dessa maneira, e no final quase que colocando a obviedade da proposta de intervenção, já que o país está preparado. Na verdade não estava, né? Não está. Mas ali já traz a ideia do que tem que ser feito, a rapidez com que o processo médico tem que agir, os cientistas, os hospitais, a governança. Então está muito bem escritinho. Amores da minha vida. Seu tio já fez, me parece que 5 aulas de redação, acho que essa é a 6ª aula de redação. E vocês têm 4 temas para produzir para mim e eu vou corrigi-los. Então antes eu tinha pedido para que vocês não tivessem pressa e que eu não faria pressão. Agora também não vou fazer nem pressa nem pressão, porque eu disse que avisaria com antecedência o tempo que eu precisaria para pedir os textos para vocês. Eu vou corrigir tudo pela internet, então eu quero que vocês vão terminando as redações, porque a impressão que eu tenho é que vocês já fizeram, que a gente foi fazendo ao longo dos meses, desde de março, ao longo das semanas, o seu tio vem fazendo os pedidos dessas redações. Então você tem uma sobre a mulher no futebol, você tem uma sobre os signos verbais, não verbais e sincréticos, você tem uma sobre o desperdício de alimentos no Brasil, e a última, que é sobre a Escola do Futuro. Essas aulas estão gravadas no YouTube, vocês assistam, produzam esses textos, e eu vou querer para o final da semana que vem, não esta semana. Porque nesta semana eu pedi para que os meninos do 3º ano me entregassem as 4 redações. Eles vão digitar e vão mandar para mim, porque cegueta, eu estou usando só o iPhone, eu não tenho notebook, meu notebook está quebrado, eu estou usando o iPhone. Então por isso que o seu tio não está no plural diretamente, porque o iPhone não aceita, infelizmente. Então eu estou fazendo essas gravadas, estão sendo publicadas no plural, mas quem quiser ver aqui pelo canal do tio Fábio pode continuar assistindo, eu vou continuar mandando para o grupo de responsa e vocês produzam para mim, já vão deixando digitado, para que quando eu pedir daqui no final da semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, vocês me deem esses 4 textos para eu corrigir, tá certo? Combinado? Vou fazer uma aula de literatura daqui a pouco também pedindo um trabalhinho. A impressão é que vocês foram fazendo com o decorrer das semanas. Se não fizeram, agora dá uma apressadinha, tá legal? Por enquanto, super beijo, até daqui a pouco.